Boa Vamos lá. noite, pessoal, para quem está nos acompanhando. O pessoal está chegando agora. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para uma outra conversa boa, uma prosa bacana sobre agroecologia. Essas conversas que eu tenho feito aqui no meu Instagram são todos com agricultores, agricultoras, essas conversas que estão nesses meus livros que eu tive o prazer de escrever, que é o Vozes da Agricultura Ecológica. Esse foi o primeiro, e esse é o Vozes da Agricultura Ecológica 2. Quando eu escrevi esse primeiro, faz 3 anos, o Gabriel Zanotto foi uma das pessoas que eu pedi, ele aceitou gentilmente, ele aceitou de estar junto nessa empreitada. O que são esses livros, o Voz da Agricultura Ecológica? É uma tentativa de contar o trabalho que o Centro Ecológico desenvolve na Serra Gaúcha e no litoral norte do Rio Grande do Sul. O Centro Ecológico é a ONG que eu coordeno e que promove a agricultura ecológica. Esse trabalho é feito desde o ano de 1985, portanto há muito tempo. E nós achamos que estava na hora de contar essa história do trabalho que a gente desenvolve. Mas olha, tivemos uma ideia, não foi minha, então eu posso dizer que foi boa. Tivemos uma ideia boa de fazer essa contação de histórias através da história das famílias agricultoras. Meu amigo André Gonçalves acabou dando o título, ele que sugeriu o título, Vozes da Agricultura Ecológica. Nesse primeiro livro, Gabriel Zanotto, naquela época ele me contou que tinha 21 anos. Vocês sabem que no futebol tem essa história de gato, né? O cara que finge a idade um pouquinho para poder jogar nas categorias. O Gabriel já me contou um monte de história e tinha só 21 anos. Eu acho que ele até com 23, 24, ele vai contar isso para a gente agora. Gabriel, boa noite para você. Que bom que você está aqui com a gente. Fala um pouquinho quem você é, o que você faz, por favor. Então, boa noite, Laércio. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Então, como o Laércio falou, eu sou Gabriel Scherner Zanotto. Moro no município de Ipê. Sou agricultor ecologista, junto com a minha família desde o ano 2000, 2001. Tenho 24 anos, né? Na época do livro que ocorreu a entrevista, eu tinha 21, então faz 3 anos. Eu sou uma boa mistura de alemão e italiano, então esse sotaque é bem marcante, né? Então... Eu adoro esse sotaque, Gabriel. Morei no IP de Sim. 1988 a 1999. Gabriel, conta um pouquinho desse, você já estava começando a fazer isso? Conta um pouquinho desse início da história da sua família com a agricultura ecológica. Se nós captamos bem, você tinha 2, 3 anos quando a tua família começou a trabalhar com a agricultura ecológica. 4 a 5 anos, né? Então, muito do que eu conto é o que minha tia, meu pai, minha mãe, enfim, minha família passaram, né? Não que eu vivi sim, mas eu era bem novo, né? Então, nos anos 90, a renda do meu pai e da minha família era de homolaria, né? A gente fazia tijolos, né? Só que a legislação foi ficando mais difícil, né? Por causa da retirada da argila e da lenha e tal, e meu pai acabou optando por desistir, porque não era mais viável. E nesse meio tempo, ali no ano 99, 2000, estava ocorrendo uma forte demanda, né, do centro ecológico. Faziam cursos e visitas aos agricultores e incentivavam esses agricultores a estar entrando para a agroecologia, né, fazer esse trabalho. Então, meu pai e minha tia participaram de cursos e palestras e foram se inteirando desse método, né. E minha família, além da produção de olaria dos anos 90, sempre teve histórico com a agricultura, né? A gente sempre trabalhou, meu avô, meu bisavô sempre produziu alimentos básicos, né, para o consumo. Então, com a agroecologia, né, a gente teve essa retomada da produção agora em escala comercial, né? E um dos grandes personagens nisso foi o César, né, grande parceiro nosso, bem amigo do seu Laércio também. César, que nos incentivou bastante e visitou nossa propriedade umas quantas vezes e fez esse grande incentivo inicial, né? Então é um pouco isso do início, né? Certo, Gabriel. O César Volpato, ele é da equipe técnica do Centro Ecológico. Gabriel, o César foi meu estagiário lá pelo ano de 91, 92.
E aí, como foi sim, um bom estagiário, nós precisávamos de gente e acabamos contratando o César. Um abraço para o César. O César hoje sim, produz também, né, Gabriel? O César é produtor sim. aí em Antônio Produtor de Prado, Amaranto. É, produtor de amarantos. Lindo esse trabalho com amarantos. Gabriel, você me deu uma deixa aí para voltar um pouquinho. Daqui a pouco eu quero falar de você, desses teus 4, 5, 6, 8, 10 anos, à medida que você foi crescendo. Mas você me deu sim, uma deixa, eu conheci tua propriedade, conheci teus avós, figuras sensacionais. E quando eu conheci a propriedade, também vocês me contaram, e o César também me contou, que vocês nunca entraram na onda do veneno. Ou seja, vocês não são aquela família que produziam sem veneno, aí veio a modernidade dos anos 80, ali, mais ou menos na região de vocês nos anos 80, veio a modernidade, trouxe o veneno. Vocês ficaram protegidos ou fora dessa modernidade. Inclusive, eu lembro que quando eu estive aí, tá no livro isso, me chamou a atenção o trabalho de vocês com sementes. Você tinha uma semente de arroz que teu pai me falou que nem sim. sabia desde quando estava na propriedade. Milho, uns Aham, tomates também. Fala um pouco dessa sim. propriedade que você. Não a que você viveu. A que você viveu eu quero saber daqui a pouco. Mas fala um pouco dessa antes, do seu avô, do seu pai. Como é que ela era? Então, a nossa propriedade hoje ela tem 25 hectares, né? De lavoura são cerca de 5 hectares e o resto é mais de 10 hectares é mata nativa, né? Então, nessa área de cultivo, já do meu bisavô, meu avô, né? Que ali é herança do meu avô. Então, a gente iniciou essa produção. Meus avós, né? Iniciaram a produção sempre com semente crioula, né? Que antigamente também era um pouco mais difícil essas tecnologias que tem hoje, né? Toda essa revolução verde e tudo que aconteceu. Então, o meu avô tinha semente de milho, né? Que sempre foi cultivando, que herdou do pai dele e assim consecutivamente, né? E como tu diz no livro, né, Laércio, se a semente de milho não é boa, não se a semente de milho tem que ser boa para polenta, né? Se não Boa for para boa para polenta, a polenta. gente não cultiva, né? E o arroz também, né? Minha avó sempre plantou arroz e passou a semente para nós. Hoje é meu pai que planta, né? E é aquele arroz que a gente chama de Unidos Venceremos, né? Que é aquele arroz Aham, bem gentil. aham. E o Que legal. tomate hoje é um trabalho que eu e minha tia fazemos, né? Que é produção de tomate. A gente tira a semente e faz novas mudas todo ano, né? Então a gente tem um trabalho bem carinhoso com as sementes, né? E Que como tu disse bacana. no início ali, a gente nunca teve um grande contato com o uso de agrotóxicos, né? Claro que bem no passado meu avô usou alguma coisa de adubação, mas quase que Uhum. insignificantemente, né? Que legal. O pessoal tá aí, deixa eu mandar um abraço para Camila, minha sobrinha, beijão para ela. Nelson Belé está com a gente, a família Stefanovski, outro exemplo muito bonito de agricultores ecologistas que nós temos, que fazem feira. Daqui a pouco vamos falar da feira. O Gabriel, gente, já anuncio para vocês, mas vamos falar isso daqui a pouco. O Gabriel é também criado numa feira de agricultores ecologistas. Sim, Gabriel, então você nasceu município de Ipê, nós já contamos isso, mas as pessoas também vão chegando, a gente vai lembrando. O Gabriel já contou para gente que quando ele tinha 3, 4 anos, a família dele fez a opção pela agricultura ecológica. Então ele foi acompanhando isso de muito criança, né? 3, 4 anos é quase um bebê. Aí, Gabriel, quero que você então vão entrando na tua história agora, por enquanto foi da família, e aí você desde criança, vendo ali o trabalho, você queria ser agricultor. pior que não. Não? Então conta isso aí Não. pra gente. Eu tinha, quando eu era mais novo, né, até meus 14, 15 anos, eu não tinha a ideia de ser agricultor, de continuar o trabalho dos meus pais, dos meus avós, né? Eu queria mesmo era me formar e sair da propriedade, né? Até eu tinha o sonho de ser arquiteto, né? Uhum. E então, meu primeiro contato mesmo com a agricultura, tipo, sério, foi depois de eu tive uma experiência por volta do ano de 2010, que foram mais ou menos uns 3 anos, que eu fui trabalhar fora de casa, né? Eu trabalhei numa uma fábrica de móveis, eu e minha irmã, que era pertinho aí de casa, né? Então, eu trabalhei 3 anos lá e ali eu percebi algumas coisas
algumas coisas abriram meus olhos, né? Que uma, eu não sirvo para que alguém fique me mandando fazer uma coisa, fazer outra. Eu não consigo cumprir horário, assim, e fazer sempre a mesma coisa, todo dia fazer a mesma coisa. Então esse ritmo de chão de fábrica não serve para mim. Claro Aham. que na propriedade, né, a gente tem a responsabilidade de fazer o nosso trabalho, a gente pode fazer o nosso horário, né? Só que tem aquela coisa, se tu não fizer o teu serviço, ninguém vai estar fazendo, né? Só que a gente tem um pouco mais de liberdade nisso, né? Então a gente consegue conciliar mais as coisas. Ô, E Gabriel, desculpa, você sabe que eu ouvi ao longo da minha vida, eu sou de uma geração que a gente viu muito, e estudou também isso, mas viu muito o tal do êxodo rural, né? As pessoas sim, saindo do campo, indo para a cidade, engrossar as fileiras, trabalhar, como você disse aí, se desse sorte, no chão de fábrica. E eu vi muito isso dos agricultores, inclusive aí da região que você está, no IP, Antônio Prado e vários outros locais do Brasil, aqueles que ficaram, muitos dos que ficaram dão depoimentos parecidos com o que você deu. Ou aqueles que voltaram, né, puseram um pezinho na cidade, mais ou menos como você fez, foi um pouquinho, voltou e falou: não, eu não sim, sirvo para mim, eu não sirvo para me mandarem. Na minha propriedade, essa liberdade do trabalho do agricultor familiar, que é muito trabalho, é muito esforço, sim. mas essa Uhum. liberdade, ela tem ela vale ouro, né, Gabriel? Vale, vale ouro, sim. É isso aí. E aí, então, você voltou para a sua casa, né? Você continuou trabalhando, você viu que esse trabalho. Eu estou pensando assim na tua cabeça nesse momento, Gabriel. Você tem aí os 15, 16 anos, está no segundo grau, é ali entre o primeiro, agora Isso. fala diferente, né? Mas eu ainda falo para o primeiro e para o segundo grau. E Uhum. você então descobre que não gostava tanto de trabalhar assim na fábrica, mas também não queria ser agricultor. É, é Como é bem que isso. ficou isso aí nesse momento? Me conta como é que foi esse momento. Então, eu estava no ensino médio, né? E não queria ser agricultor, mas não me dava bem com esse chão de fábrica, né? Então, no final do terceiro ano, né, como era de praxe, né, a escola possibilitava para os alunos que queriam fazer o teste vocacional, né? E eu fui e acabei fazendo o teste. E nesse teste, para minha surpresa, acabou marcando lá técnico agrícola, né? E Você eu dizia que fiquei, não queria ser agricultor, mas o teste vocacional disse que era técnico agrícola. pois é. Então, eu disse, bom, vou ter que buscar alternativa, né? Porque, tipo, com 14, aliás, 17 anos, né, que é quando tu sai do terceiro ano, tu tá um pouco inseguro do que tu vai fazer, né? Tu tem uma ideia, mas tu não sabe o que que era aquilo. E eu tinha totalmente uma ideia, mas o teste vocacional acabou mostrando que era o contrário, né? Então, tinha já uma experiência de um vizinho meu, de uma escola família agrícola, né? Que é uma escola que tem a formação técnico em agropecuária, né? E então eu decidi ir fazer essa visita, né? Que na época a escola era em Garibaldi e ela se mudou, hoje ela é em Caxias, né? Ô, Por conta, Gabriel, já vou te pedir para contar isso aí. Como tem gente do país inteiro nos ouvindo, então você está falando de IP, que é na Serra Gaúcha. Aí de isso, IP, pessoal, é Garibaldi. Garibaldi é muito conhecido, Serra Gaúcha. Estamos falando de uns 150 quilômetros, mais ou menos, Gabriel? acho que não chega a isso, uns Não chega a 110, tudo isso, né? 120, É né? 110, 120 quilômetros. Aí você foi a Garibaldi conhecer essa escola família agrícola. Fui de ônibus, peguei um ônibus às 8 horas da manhã em IP, se eu não me engano, até Caxias. Caxias na rodoviária, eu peguei um ônibus a Garibaldi. Desbravando, assim, porque eu não conhecia nada, assim, de Caxias a Aham, Garibaldi. E certo. cheguei lá, a sorte é que a escola lá era bem perto da rodoviária, mas como eu também não conhecia a Garibaldi, eu coloquei no GPS do celular o nome da escola e fui seguindo pelo GPS até a escola. Daí eu cheguei lá, até a turma que estava em sessão escolar naquele dia estava em visita, só tinha uma professora lá, eu conversei com a professora, ela me explicou a metodologia da, da escola, e me explicou a escola, a área de trabalho ali, onde faziam as práticas, né? E eu saí de lá bem convencido, assim. Eu não sabia se era realmente o que eu queria, mas no momento não tinha muito a perder, então eu decidi me arriscar nesse ramo, né? Então eu Pelo menos acabei, tentar. Você decidiu pelo menos sim, tentar. sim.
Aí você voltou para casa e contou que ia estudar lá. Contei para minha família. Isso era em setembro ou outubro de 2013, 2013. 2000, 2013. E aí você, quando é que você começou a estudar lá? Foi em março de 2014. Me conta pra gente o que que significou Bom, peraí, vou voltar um pouquinho. Então você, na dúvida, achou essa escola família agrícola. Nós vamos explorar mais um pouquinho o que que é a escola família agrícola. Alguns dos que estão nos ouvindo sabem, mas eu tenho certeza que outros não sabem dessa proposta interessantíssima que são as escolas famílias agrícolas. Vamos falar um pouco disso. Então você foi lá e foi assim, você já começou gostando? Como é que foi essa adaptação no início? E eu queria que você contasse isso, como é que foi sua adaptação na escola e como é que você foi, assim, como é que sua cabeça foi mudando? Você não queria ser agricultor, hoje você foi agricultor. Conta pra gente essa mudança. Tá, então, no início eu realmente fui para a escola somente pela formação, né, pelo técnico agrícola. Então, o que acabou acontecendo foi que a escola foi uma revolução para mim. Não só no sentido de me tornar agricultor, mas como pessoa também. Então, eu iniciei na escola, né, em 2014, né, e o bom da escola, o que eu mais chama atenção é para a convivência em internato, né. Então, a gente tem muitas responsabilidades, né, desde lavar a louça, arrumar a cama, tudo que o regime de internato pode oferecer, né. Até no primeiro ano, né, a gente não tinha cozinheira, então à noite era a gente que tinha que fazer a nossa refeição, né. A gente fazia a refeição para 16 alunos, nós era na época, e mais os monitores, né, o professor. Então, nesse meio tempo eu descobri também um pouco de vontade e paixão por cozinhar, né, alguma coisa que eu me virava. Ah, que legal. Então, como eu disse, a EFA foi uma revolução para mim, né? Eu realmente iniciei lá somente pelo diploma do técnico, né? Mas eu vi que a EFA faz um trabalho muito importante e muito rico na questão de permanência do jovem no campo, né? E como a gente sabe, ainda é bastante, mas já foi muito grande nessa questão do êxodo rural, né? A saída do jovem do campo. E que é uma preocupação, né? Porque a gente vê, eu vejo também aqui na minha comunidade, nos vizinhos, muitas propriedades que têm os avós, os filhos deles, né? Mas a gente não tem uma geração mais nova que vai dar continuidade nesse trabalho, né? Então, é um trabalho que aqui uns anos vai tá perdido, né? Então, a EFA tem essa preocupação com a, com a com a permanência do jovem no campo, né? Então, só retomando, eu que não sabia muito o que eu queria, fui para a EFA somente querendo o diploma, né? Mas me revolucionou muito e foi a partir de tudo isso que eu aprendi na EFA que hoje eu sou agricultor. Então, contando um pouco o que é a convivência na EFA nesses 3 anos, no primeiro ano a gente faz o estudo do eu, a família e a terra. O que é isso? A gente estuda nós, né? A gente mesmo faz um estudo das nossas origens, da história da família, toda essa questão, né? Da família, da propriedade. Então esse é o trabalho principal no primeiro ano, né? Então porque tem uma coisa muito muito importante de fazer que para tu gostar do que tu tá fazendo, do lugar onde tu tá, tu tem que conhecer, né? Se tu não conhece o que tu faz ou o lugar onde tu tá, certamente tu não gosta daquilo, tu só vive, né? Então, no segundo ano, a gente... Peraí, que esse negócio está interessante demais para você já passar para o segundo ano assim, segura aí. Então, no primeiro ano na EFA, daqui a pouco eu quero que você conte para a gente a metodologia de alternância. Não vou contar não, quero que você conte. Sim. Então, na EFA, no primeiro ano, eles propiciam para vocês o estudo do eu, a família e a terra. Aqui, ó, a Mari Duarte chamou a atenção dela, a mesma coisa que chamou minha atenção, ela escreveu aí. Muito bonito. Ô, Gabriel, eu posso dizer que isso foi para você também uma descoberta, eu não quero botar palavra na sua boca, mas uma certa descoberta da identidade? Quem sou eu?
Porque esse eu sim, imagino que tinha algo de psicológico, pode até ter, mas tinha muito do eu agricultor, né? Quem sim, sou com eu? certeza. A família Terra. Então você vê se eu estou certo. É um desabrochar da tua identidade de agricultor? Você nunca tinha Sim. se percebido como tal e aquilo te fortaleceu. Fala um pouquinho disso para do primeiro ano ainda. Eu, a família Terra. Daqui a pouco a gente vai para o segundo. É, com isso, com esse tema, eu passei a pesquisar e parar e me olhar também, né? E ver quem sou eu, né? O que eu gosto, né? Então a gente trabalhou muito o que a gente gosta como lazer, o que a gente gosta de fazer, né? De trabalhar. Então a gente fez esse resgate, né? Da gente mesmo, né? Até questões psicológicas, essas coisas assim, emoções, a gente trabalhou essas coisas muito, né? Então foi um processo de descoberta muito, né? De não só de mim, né, mas de todos os meus colegas, né? Então Claro. e o mais importante que às vezes a gente não percebe, né? Tô estando no internato, então a gente fazia os trabalhos e na segunda-feira da próxima sessão escolar a gente fazia a colocava, né, fazia a colocação em comum o que era feito na sessão familiar, que era onde a gente fazia esses trabalhos do eu, a família e a terra. Então, às vezes o colega falando alguma coisa sobre si, a gente parava e pensava, poxa, mas isso também se encaixa para mim, né? Isso é uma percepção que eu também tenho. Então, essa troca de conhecimento com os amigos é bem interessante também nesse processo, né? Vamos ficar no primeiro ano ainda. Peraí, não passa para o segundo, não. Então você, Sim, para desenvolver esse eu, família e a terra, que a escola estimulava vocês, ô Gabriel, é bom que a gente diga, porque a gente nunca sabe quem está nos ouvindo. Enquanto isso, vocês estão estudando português, matemática, sim, sim, sim. história, né? O primeiro, é um Tudo isso. segundo grau. Hoje fala ensino Uhum. médio, né? É um ensino médio, né? Comum, não é comum, mas ele também trata das matérias que todo ensino médio trata. Mas aí vocês tinham que fazer esse trabalho de resgate da identidade de vocês, eu, a família Terra. Explica pra gente, isso era com a metodologia da alternância. Então vocês tinham esses trabalhos, mas você tem um período na escola e um período em casa. E em casa você meio que entrevistava a família, entrevistava avô e vó. E conta isso aí, como é Sim. que é essa metodologia da alternância e como é que era esse trabalho. É, a metodologia da alternância que a EFA que eu estudei trabalha era uma semana em casa e uma semana na propriedade, né? Tem outros relatos de outros lugares que trabalham com mais tempo ou menos tempo, né? Daí depende a escolha de cada instituição, né? A Uma gente semana na trabalha, escola, uma semana em casa. sessão familiar ficava em casa e sessão escolar daí de segunda a sexta na escola. Então, na sessão escolar, a gente trabalhava todas essas matérias convencionais, né, matemática, português, todas essas coisas, mas tudo a gente voltava para a nossa propriedade, para a nossa realidade, para a realidade agrícola, né? E nessa semana familiar, escolar, na sexta-feira a gente tinha o plano de estudos, que era o que a gente ia fazer, estudar na semana que estaríamos em casa, né? Que daí ali envolvia o eu, a família e a terra, né? Então, na sexta-feira, os monitores davam uma temática que a gente tinha que pesquisar, né, com a nossa família, com nossos avós, nessa sessão familiar, né? Então, na sexta-feira eu pegava minhas coisas, minhas cobertas, minhas roupas, meu travesseiro na escola e ia para casa. Chegava em casa, eu tinha toda uma semana para desenvolver essas atividades, né? E também para buscar problemas, coisas que eu não conseguia resolver na propriedade, né, que ficava uma pulga atrás da orelha, pegar essas informações, anotar e levar para a escola. Na escola está Legal. compartilhando essas coisas, né, com os meus colegas e monitores e está buscando essa solução em conjunto. E Porque a família estudava junto com você, se envolvia também, tinha que ir. sim, sim. E porque daqui a pouco uma coisa que tu faz na propriedade e não está dando certo, o teu amigo pode fazer e está dando certo, né? Então a gente tem essa troca de conhecimento. E na semana que eu estava em casa, daí tinha que fazer as entrevistas com as famílias. Eu tive até que gravar um vídeo com a minha, eu escolhi minha nona, né, para fazer esse vídeo, ela contando uma história em italiano, para Seu nome é depois sensacional. sim, para depois mostrar para os meus colegas e monitores, né? Que ela tinha que contar uma história de antigamente, né? Que era importante para ela na história dela. Então é esse resgate histórico também, né? Que a gente fazia na sessão
familiar. Depois É, levava para... Pode Ô, falar, né? Gabriel, ô, Gabriel, isso é lindo, assim, as pessoas que estão aqui, a Letícia está dizendo, a Letícia é nossa amiga lá de Minas Gerais, ela acredita na rapaziada, a Mari Duarte está conosco, dizendo que sensacional. Realmente a experiência, pessoal, da Escola Família Agrícola, vamos continuar falando sobre isso. A Escola Família Agrícola, olha assim, nossa, tinha que ter uma em cada município, porque são experiências muito interessantes, nós estamos vendo o Gabriel contar. Então, Sim. Gabriel, aí você se descobre, floresce o agricultor que estava dentro de você, ele floresce já nesse primeiro ano, você começa a perceber que talvez você quisesse fazer isso. Quais foram as atividades? O eu, a família e a terra. Você antes estava começando a falar do segundo ano. Vamos para o segundo ano agora. O que foi no segundo ano? O segundo ano a gente estuda mais a propriedade e tipo mais no processo produtivo, fluxo de caixa, mais essas questões assim, comunidade e até mesmo o município. A gente já começa a ver alguma coisa, né? Então a gente pode estar vendo como a gente, nós como jovens, né, protagonistas, podemos intervir e conhecer a comunidade, a propriedade e até mesmo o município, né? Então é o plano de trabalho para o segundo ano, né? Então, você Então, voltava para casa, você tinha que saber, no município, digamos, quais eram os conselhos que existiam no município, quais eram os isso, espaços, se tinha sindicato, se não tinha sindicato, se tinha cooperativa, não é isso? isso. Entender o município, porque, Gabriel, a gente sabe, né? Às vezes jovem também, não precisa ser jovem, não, viu? Pode ser velho. Que com 15, 16, 20, 25, às vezes não percebe o local que está, não sabe aonde está. E a EFA Sim. valoriza para que vocês percebam quem vocês são, mas também percebam o espaço que vocês estão. Então, nesse segundo ano, Gabriel, um pouco mais também falando da propriedade, que eu entendo assim, ó, o que você está me contando é o eu, e depois agora o eu liderança, né? O eu que Uhum. se relaciona com a comunidade. E aí também já na propriedade de vocês. Vocês já eram, eu sei que as EFAs, a EFA de Garibaldi também, sei disso, hoje está em Caxias do Sul, eles estimulam a agroecologia. Como é que foi isso para Sim. você? Isso aí para você não era uma novidade, não era uma alternativa. Isso era a tua vida. Sim. Alternativo para você seria usar veneno, porque não usar Verdade. veneno é um convencional para você. Sim. Então, Gabriel, como é que foi isso? Você percebendo que a sua família estava fazendo uma coisa que, no final, a escola estimulava e que outros queriam chegar onde vocês já estavam. Como é que foi essa percepção de você como agroecólogo, como agroecologista? Então, no primeiro ano, bem no início, acho que foi até em julho, por aí, a gente ia participar de um curso em Bento Gonçalves, era um curso que o Centro Ecológico ia ministrar. E lá eles ensinaram muitas técnicas, né, de manejo e plantio que a gente já utilizava na propriedade, que meu pai e minha tia já utilizavam. E ali eu tive essa impressão, pô, mas eu já faço tudo isso, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa, mas a gente não tem essa noção, né? Então, com esse curso eu pude também me ligar nessas coisas, né? Porque eu como jovem também não tinha muito essa percepção eu sabia muito da importância da agroecologia para minha família, para o mundo e tudo, né? Mas a gente estava meio que nem aí, né, para as coisas como juventude, né? Que é o que é normal do jovem, Sem né? dúvida. Eu tinha 18 anos, E não deve ser julgado por isso, né, Gabriel? É da juventude. Às vezes nós sim, velhos ficamos julgando. Esse garoto não quer nada com a vida, mas tem 17 anos, 16. Deixa ele não sim. querer um pouquinho, né? Então essa parte, né, do centro, né, esse curso foi bem importante para mim, porque muitas técnicas que a gente utilizava na propriedade, né, eu utilizava, mas às vezes não sabia muito o conceito científico e essas coisas, né? Então nesse curso eu entendi melhor essas coisas também. Que legal. Então a escola te ajudou a entender melhor o que vocês já faziam na propriedade, né? Sim, E bem bacana. Então, o primeiro ano você se entendeu, a família, a terra. O segundo ano você começou a entender a propriedade, a comunidade e até o município. Ou seja, eu já sei mais ou menos o que sou, já sei o que eu represento na sociedade,
mas agora eu quero ver no meu... a minha identidade também é construída na minha relação com o outro. Então, como é que é na comunidade, como é que é no município, o que eu posso fazer? E o terceiro ano? O que a escola propiciou para você no terceiro ano? O terceiro ano é mais global, assim, né? A gente estuda políticas públicas, cooperativismo, né? Essas coisas mais globais, né? E todo esse ciclo do primeiro, segundo e terceiro ano vai fechar no PPJ, que é o Projeto Profissional do Jovem, né? Então, a gente faz no terceiro ano, né? Como eu disse, esse estudo mais global, né? De políticas públicas, cooperativismo, essa questão de sindicalismo também. Então a gente faz esse resgate histórico, né? E a gente também conhece essas experiências no município, na comunidade, enfim, onde a gente está, né? Daqui a pouco eu quero que você fale do seu PPJ. Seu PPJ é muito legal. Mas antes disso, queria saber quando é que foi, para nós que estamos te ouvindo, ainda não está claro. Você foi para a Escola Família Agrícola só para ter um título e para ver se dava certo. Se não der certo, voltava para casa. Quando é que foi que você falou assim, não, eu quero ser agricultor? Chegou para o seu pai e falou, pai, eu vou voltar, eu quero trabalhar contigo na roça. Foi ainda no primeiro ano. Foi já no primeiro ano. Porque como eu tinha que ficar uma semana na escola, né, então não ia dar certo com o meu trabalho fora de casa, né, então antes de iniciar a escola eu acabei saindo, né, dessa fábrica de móveis que eu trabalhei. E então depois de ter esse conhecimento aí no primeiro ano, né, e querer mesmo estar fazendo parte desse trabalho, né, com a minha família, eu sentei com a minha família, meu pai, minha mãe, e falei que eu queria isso para mim, queria estar trabalhando com isso, só que eu precisava ter uma renda também, né? Porque eu precisava dessa independência financeira para comprar as coisas que eu precisava, né? E, enfim. E pro baile? Também. Também, né, Gabriel? Sim. E aí foi bem aceito. Fala um pouquinho, não queremos saber dos seus ganhos, não. Não precisamos entrar nisso. Mas o seu pai e sua mãe, eles abriram logo essa possibilidade para você, de você ter seu ganho, ter sua parte da renda de acordo com o que você trabalhasse? Sim, minha mãe sempre me apoiou bastante, né? Minha mãe é professora agora aposentada, né? Então ela sempre me obrigou bastante a estudar, né? Então ela sempre teve uma visão mais aberta, né? Uhum. Meu pai também, apesar de ser um pouco mais chucro, digamos assim, né? Uhum. Mas como ele precisava da minha ajuda na propriedade, né? Ele acabou aceitando, né? Bem tranquilo, não foi nada tão difícil, né? Sim. No início, claro, algumas técnicas que a gente queria implementar, que eu queria implementar na propriedade, ocorreu um pouco de resistência, mas isso é bem normal no início, né? É normal. Nada que com conversa a gente não resolva, né? Muito bom. Ô, Gabriel, e você concorda comigo que falo muito dessa história da permanência do jovem no campo, mas uma das coisas que tem que acontecer é o jovem ter mais autonomia, tanto financeira quanto de decisão também. Não dá para o jovem. Sim. Ele vai deixando de ser jovem com 22, 23, 24 anos, 25, já não é tão jovem e ainda tem que obedecer tudo ao pai, não ter dinheiro, como eu brinquei antes, nem para ir para o baile, ter que pedir dinheiro para ir para o baile, não dá, né, Gabriel? Imagina a situação de tu tá, por exemplo, tu tá numa propriedade, tua família não te apoia a fazer aquilo, né? Então tu não vai ter muito incentivo a estar ali, né? Tu vai acabar indo para fora, né? Que era o que acontecia muito antigamente, né? Exato. Muitos agricultores diziam para os filhos, vai estudar, vai ser alguém na família, vai ser alguém na vida, né? Então acabavam incentivando os filhos a sair de casa, né? Para ir estudar e trabalhar, enfim. Então a EFA foi fundamental na tua vida? Sim, com certeza. Né? Eu acho, o texto, vou fazer propaganda de novo, Gabriel, do Voz da Agricultura Ecológica 1, pessoal, o texto do Gabriel, capítulo 18 desse livro, eu considero que eu faço muito modestamente, sem maior pretensão, mas é uma espécie de saudação, não vou dizer nem homenagem, mas de saudação às EFAs, que esse trabalho que vocês ouviram hoje, que fez com o Gabriel, faz com milhares de jovens pelo Brasil afora, e é uma coisa que tem que ser muito valorizada. E olha, o pessoal na cidade não conhece as EFAs, ela tem que ser mais valorizada.
Mas nós vamos mudar de assunto, Gabriel. Depois, se quiser falar mais algumas coisas das EFAs, você fica à vontade. Eu Tá queria bom. ir, o tempo vai correndo, rapaz, eu quero falar um pouco da sua... Não, vou falar do seu PPJ, né? Fala pra gente, você Ah, estudou agrofloresta, é uma coisa moderna, você sabe, né? Tem um monte de sim. jovem, tem toda uma tribo agrofloresteira. Meu filho é meio dessa tribo, meu filho que chama Gabriel, fez estágio aí com vocês, né? Tá te mandando um abraço. E ele Muito fez estágio com obrigado. vocês, ele é meio dessa tribo floresteira. E você Sim. já fez, vocês têm uma agrofloresta em casa. Eu queria que você falasse do seu PPJ e da agrofloresta de vocês. Então, como parte do processo de formação da EFA, né, tem esse PPJ, né, que a gente faz no final do terceiro ano, né. Então, o Plano PPJ nasce, profissional do jovem. Projeto Profissional do Jovem. Isso. Projeto. Então, nada mais é do que juntar todas as informações que a gente estudou nesses 3 anos, né, e concretizar isso, né. E nisso a gente vai buscar um tema, né, para implementar na propriedade. Como a gente já tinha a produção de erva mate, né, então eu decidi fazer o projeto sobre manejo e produção de erva mate em sistema agroflorestal. Era tudo, eu já tinha tudo isso. Teve até alguns colegas que implementaram algumas coisas, mas eu já tinha todo esse processo, né? Então eu só escrevi o que a gente fazia, né? Você contou o que E fazia, né? isso. Então, falando um pouco da erva mate, né? Meu avô, meu bisavô já trabalhavam com isso, né? Então, com a agroecologia e a retomada desses trabalhos, meu pai decidiu também estar voltando a fazer isso, né? Por volta do ano de 2013, isso foi um pouco depois do início na agroecologia, né? Então, naquela época, veio através do Centro Ecológico um projeto que para mudas de erva mate, né? Então, meu pai ganhou, acho na época, se não me engano, foi 1.000 mudas de erva mate. E não, que era um projeto e não precisava pagar nada. Então, a gente fez esse plantio, né, na capoeira, né? A gente roçou lá onde precisava e fez esse plantio. E hoje as ervas são desenvolvidas, né? Tem outras árvores frutíferas nativas nessa região, né? Nesse lugar. E fora dessa parte mais de extrativismo, que também eu considero como agrofloresta, né? Nas matas nativas a gente tem bastante erva mate, a gente faz essa parte de extrativismo também, né? E uma coisa que a gente percebe, né? Porque a gente produz a erva mate, né? Beneficia ela e quando ela está pronta a gente faz o controle de qualidade, né? Que a gente faz o chimarrão e prova, ver se ela ficou mais suave, mais forte. Então a gente percebe que as ervas sombreadas, né? Elas tendem a ser mais suaves, né? Então isso é muito importante, né? Porque o pessoal gosta bastante de erva mais suave, né? Claro, o gosto por chimarrão é bem distinto, mas a erva mais suave sai bem, né? Então, essa é a O, importância principal da agrofloresta, né? Do sombreamento da erva, a erva se desenvolve melhor, né? Isso é lindo, né, Gabriel? E a Sim, erva mate nos conecta com a ancestralidade do território, né? A erva mate é literalmente coisa de índio. Às vezes a pessoa sim. usa essa expressão como se fosse pejorativa, né? Programa de índio, coisa de índio. Se é coisa de índio, é coisa boa. E a erva mate vem dessa tradição. É muito local, tem muito a ver com o território de vocês aí. A água floresta e a erva mate são super. É uma dupla necessária. E aqui em casa Sim. nós tomamos a erva mate de vocês todo dia de manhã. Eu, como carioca que virei gaúcho, aqui em casa todo dia de manhã tem erva mate, tem chimarrão feito com a erva mate de vocês. Muito bacana. A sua propriedade, além do trabalho com erva mate, vocês têm um trabalho, a gente comentou antes, com semente crioula. Eu sei que você gosta muito de plantar tomate, não sei se ainda tem plantado tomate, imagino que sim. Tenho plantado Você tomate, sim. Semente própria, Gabriel, de tomate? Semente própria, sim. Semente própria. O Gabriel gosta muito de fazer um trabalho com semente, chamou a atenção da Ana. Antes ela escreveu aqui a expressão que ele usou, que faz um trabalho carinhoso com as sementes de tomate. É isso aí, Gabriel. E uma das coisas que eu digo, mas não é minha. Eu aprendi que a agricultura ecológica também é um ato de amor. E carinho é uma das expressões do amor, né? Então a gente tem Com mesmo que certeza. acarinhar, né, Gabriel? A terra e semente tem que tratar com carinho, né? Verdade, é bem isso. Legal. Ô, Gabriel, a Anaí já falou aqui que a banca na feira de vocês é famosa, a banca da erva mate.
Vamos Sim. falar um pouquinho, assim, a gente falou da propriedade, vamos ficar só nesse tantinho, porque teria muito mais, na verdade, se a gente quisesse ficar a hora inteira falando do manejo ecológico que vocês fazem, o pessoal Gabriel, o pai dele, a tia. O Gabriel tem muita experiência com a produção ecológica, viu? Esse rapaz novo aí estudou, mas não estudou só, estudou na EFA também, mas também estudou o que faz. Então, a manejo ecológico que eles fazem é muito legal na área deles, não apenas com erva mate, horta, milho, coisas para comer em casa. Horta, eu lembro que a tia dele conta que faz o sabão, porque o sabão caseiro em casa também é menos poluente e é melhor para a saúde, para todo mundo. Então, é esse tipo de propriedade rural que tenta fechar o ciclo. Mas vamos para a feira um pouquinho. Eu brinquei antes, você foi criado na feira. Desde quantos anos de idade você vai na feira em Porto Alegre? Eu não tenho essa informação precisa, mas eu creio que é desde os 7, 8 ou 9 anos, mais ou menos por aí, assim. Ia trabalhar ou atrapalhar? Mais atrapalhado que trabalhar, né? Foi a primeira vez que você foi a Porto Alegre e foi para ir na feira? Sim, foi para ir na Foi, né? feira. Eu No lembro que eu nem livro, dormi aquela viagem. ficou Eu fiquei olhando. a viagem inteira na janela olhando para fora, olhando os prédios e a estrada, porque eu não conhecia, né? Eu era criança, né? Então a gente estava indo para Porto Alegre, né? Eu aproveitei o momento para conhecer também, né? Que legal, que legal. Então aí você foi crescendo. Vocês fizeram feira durante um tempo em Antônio Prado também, não foi, Gabriel? Você também ia para Antônio Prado. Antônio Prado, pessoal, município vizinho, a IP. Você também ia para Antônio Prado vender na feira. Criança também. O Antônio Prado eu ia bem criança também, né? Até hoje a gente não faz mais feira lá, a gente parou tem algum tempo, né? Mas como Antônio Prado era cidade pequena, o pico do movimento era bem inicial, assim, era uma meia hora, uma hora. Depois eu ficava esse tempo livre, então eu ficava passeando pela cidade. Eu pegava um Ô, dinheirinho no caixa da feira e ia tomar sorvete. ô, Gabriel, tem um Zanotto aqui, eu não sei se é teu pai, não consigo enxergar daqui, que está dizendo que você ia dormir embaixo da banca. E minha irmã, É tua irmã? Ah, é, ela sabe. Ela claro, também devia fazer a mesma coisa. Fica falando de você, ela também devia fazer a mesma coisa. em vez de dormir na viagem, né? Eu Aham. ficava acordado, daí depois tinha que dormir lá embaixo da banca. Quando é que você começou não digo só gostar, mas a se envolver um pouco mais com a feira em Porto Alegre? Com qual idade você tinha? Foi a partir da EFA. Foi a partir da EFA. Que daí eu e meu pai a gente fez um trato, né? Que antes era meu pai, ia tudo, ia sempre ele, né? Todo sábado. E daí quando eu comecei a ir mais precisamente para trabalhar mesmo, que foi na época da EFA, né? Que eu iniciei, a gente fez um trato eu e ele, que um sábado ia eu, aí no próximo sábado vai ele. Então a gente ia revezando assim, né? Porque para não ficar tão cansativo para ele e também não para mim, né? Então esse trato a gente tem até hoje, né? Certo. Então, com 18, 19 anos, você assumiu essa responsabilidade de ser feirante e tocar a banca lá. Mas antes eu já fazia bastante disso, né? Mas daí eu ia com Uhum, o meu pai, né? E a gente não uhum, tinha essa divisão, né? E claro que na época de menos movimento, que é no inverno, né? Eu ficava às vezes um período sem ir, né? Para feira, né? uhum, Porque às vezes em determinadas épocas a gente fica só se atrapalhando lá, né? Porque não uhum. tinha movimento, né? Isso, claro, a gente fala de 10 anos atrás, né? 8, 9 anos atrás. Claro. E o que significa? Fala um pouquinho da feira. O que significou ela na sua. A gente falou o que a EFA significou na sua formação. Mas eu imagino que a feira também contribuiu com a sua formação, Gabriel. Te deu algumas coisas. O que a feira te deu? Eu digo como pessoa, não estou falando de vender bem um produto ou vender melhor. Como pessoa, o que a feira te deu? Acho que o principal que eu gosto mais é o contato com o consumidor. Acho que é o que a feira melhor proporciona para a gente, né? Tu tá aí conhecer quem vai estar se alimentando, né, com o que a gente está produzindo, né, para as pessoas, né? Então esse contato com o consumidor é muito importante, né? E às vezes o pessoal pergunta, mas como que isso é tão bonito, como que
como que é possível produzir tão É sem bonito veneno assim. mesmo? É sem veneno É, mesmo? Né? então a gente explica isso, né? E as pessoas passam a compreender, né? Então esse contato com o consumidor é muito importante, que me atrai muito, né? Então eu gosto Que- bastante disso. E Independente você da venda, né? Da tem consumidor que comercialização. já foi na sua casa? Sim, sim, tem. Tem. Já tem amigos, amigas consumidores. Sim, sim, bastante. Que Clientes legal. de muitos anos, né? Até tem uma Aham. cliente que me viu crescer, né? Porque ela sempre ela ia na feira desde que eu era pequeno e vai até hoje, né? E Então você é ela maior sempre do que disse, ela hoje. Eu conheço o teu tamanho, com certeza você é maior do que ela. verdade. Que legal, que legal. E a feira, vocês vendem, Gabriel, até onde eu sei, a maior, não sei se é exato o que eu vou falar. A maior parte da renda de vocês vem da feira? Sim, A maior parte da renda é propriedade da feira. dá E para dizer 80%, né, na questão. olha aí que interessante. E Pessoal, depois nós a estamos gente, falando. Daqui a pouco você fala da onde mais você vende. Eu só quero dizer para o pessoal que nós estamos falando da Feira Ecológica do Bonfim. É uma feira que tem no Bonfim, o bairro Bonfim, em Porto Alegre, na rua José Bonifácio. A Feira Ecológica do Bonfim, que acontece contínua, a Feira dos Agricultores Ecologistas. Eu considero uma feira só, é uma grande feira, só que ela é uma quadra gestada por um grupo de agricultores, outra quadra gestionada por outro grupo de agricultores. Isso é uma questão de acordo assim que os agricultores vão fazendo, que eu acho até saudável, porque a feira é muito grande para ficar só com um grupo. Mas essas feiras, se a gente juntar as duas, é a maior feira de agricultores ecológicos do Brasil e talvez até do mundo. E é nela que o Gabriel e a família deles vendem. 80% da renda da família vem da feira. E os outros 20% vem da onde, mais ou menos, assim? Onde mais que vocês vendem, quero dizer? só, acho que eu falei, eu me expressei mal. Na comercialização da produção da propriedade, mais ou menos 80% dessa renda é da feira, né? E a gente vende alguma coisa de erva mate para a Econativa, né? E para outras lojas, né? E daí, claro que tem a renda da minha mãe, né? Que é professora Ah, aposentada. claro, não, eu entendo, não, isso eu entendo, eu estava dizendo da propriedade mesmo. E você, como jovem, 24 anos você falou que tem, você está bem financeiramente? Eu quero dizer o seguinte, você tem uma renda boa, vamos comparar se você tivesse ido trabalhar na cidade, se você tivesse feito outra coisa, você tá com uma renda boa. Sim, com certeza. Eu sei que para gringos, o Gabriel, falar que está com a renda boa é difícil, porque o gringo vai estar sempre É, dizendo que não está muito a, bom. a gente sempre quer mais, né? Mas a gente pode dizer, porque é importante que há muita gente nos ouvindo, isso vai ficar gravado no meu canal, as pessoas vão ouvir. Você, com 24 anos, você está satisfeito financeiramente com a sua renda como agricultor ecologista. Sim, claro que a nossa renda ela é relativa ao nosso trabalho, né? Então, se a gente tem mais produção, a gente consegue ter uma renda melhor, né? Mas hoje, com o que a Uhum. gente vende hoje e o que eu ganho, eu estou plenamente satisfeito. Eu consigo suprir todas as Legal. minhas vontades. Isso é bom demais, Gabriel. Parabéns para você, parabéns para sua família. Olha aqui, Obrigado. o tempo correu muito rápido. Fala um pouquinho da faculdade. Você está fazendo faculdade agora, ué? Hoje estou fazendo agronomia, né? É, Onde, Gabriel? faço na UX, em Caxias, né? Eu saí da EFA em 2016, fiz meu estágio no Centro Ecológico em 2017 e em 2018 entrei para agronomia na UX, né? E E não estão te terminei. ensinando, não estão te ensinando a usar muito veneno lá na UX, não? Não, isso aí eles podem até tentar, mas aqui eles não me convencem. Não, eles vão tentar. Pode deixar que eles vão tentar, mas isso aí, você fica firme na paçoca. Sim, Como dizem, porque infelizmente as escolas de agronomia já melhorou muito, viu, Gabriel? Em relação sim, ao tempo sim. que eu estudei, que eu saí em 87, você viu, eu já saí da faculdade em 87 há tantos anos. Hoje em dia, o assunto da agricultura orgânica, né, que é o nome que mais se usa por aí, a gente aqui no Sul Uhum, fala muito agricultura ecológica, ele já é muito mais palatável. Né? sim. Antigamente era uma coisa muito marginal, hoje é menos. Mas você está gostando de fazer agronomia, Gabriel? Sim, sim. Estou gostando bastante. Porque na universidade a gente entende um pouco melhor também da parte de fisiologia das plantas, né? Que muitas coisas que acontecem, às vezes a gente não entendia, né? Então,
esse é um papel bem importante da universidade e da ciência também, né? Então muito é bom, meu uma coisa acadêmico. que eu gosto bastante. E eu terminei agora o quinto semestre e estou indo para o sexto semestre, né? Metade do curso já. Que legal, Gabriel. Quando eu estive com você, você estava com vontade de fazer agronomia. Você É, estava eu ia fazer, pensando em entrar. se eu não me engano, eu ia fazer o vestibular, alguma coisa assim. E você fazia, está lá dito no livro, que ele estava querendo fazer a agronomia, e olha aí que bacana, já Uhum, está na metade do caminho. E vai ser mais isso. um desses bons agrônomos agroecológicos que nós estamos precisando tanto. Gente, vocês veem o orgulho, eu vou ter que falar isso, Gabriel, o orgulho do Centro Ecológico, né? Começamos a trabalhar Sim. com o pai dele, com a família dele. Ele, quando foi estudar, fez um curso. Quando foi ver o curso, quem foi dar lá foi a equipe do Centro Ecológico. Ele depois faz o estágio dele no Centro Ecológico. É bacana, viu? Eu tenho orgulho da organização que me acolheu, né? Eu vim do Rio de Janeiro, Gabriel, em 1988, para Sim. morar no IP, e fui acolhido pela minha amiga Maria José Guazelli. Eu e a Ana começamos essa Uhum. trajetória aí, então a gente tem muita satisfação de trabalhar onde a gente trabalha, e é muito bonito ver você falando isso aí. Gabriel, nós estamos indo estamos terminando, porque o tempo vai passando. Me fala um pouquinho dos seus próximos passos. Você vai continuar na agronomia? O que você tá bolando? O que você está planejando? Arquitetando, já que você queria fazer arquitetura, o que você está arquitetando agora? É, eu pretendo me formar, né? Quero fazer uma especialização. Ainda não pensei bem no que, mas provavelmente nessa parte de agroecologia, né? E agora a gente está com o registro tudo em dia, né? Da ervateira, né? Então, isso foi uma coisa que a gente conquistou ano passado e esse ano, né? E para o futuro eu não estou fazendo muitos planos ainda. Estou preferindo terminar a agronomia e depois pensar que eu realmente vou fazer. Mas uma coisa é certa, é permanecer na propriedade, trabalhar com a minha família, com a erva mate, com hortaliças, enfim. Fazer uma especialização e dar sequência no trabalho da minha família, né? E ainda esse ano eu quero fazer cerveja. Isso é uma Quer coisa que fazer eu quero cerveja, fazer. Gabriel? Sim, Que legal, que legal. Vou ser consumidor. tá bom. Gabriel, você me diz que está com poucos planos, mas você quer terminar o curso de agronomia, quer fazer uma especialização, você quer continuar com a ervateira, você quer continuar com a horta, continuar sendo produtor aí com a família de vocês, e ainda quer fazer cerveja, meu filho. Já é Pensando plano bem de. é muita coisa, né? É muita coisa, você está cheio de plano e todos planos bacanas. As pessoas estão aqui comentando. A Ana está falando, isso aí, Gabriel, deixa a vida ir levando. A Letícia está falando que uma live, um papo como esse, você é uma pessoa especial e que dá muita esperança. E é isso aí. A Maria Duarte está falando também para você ficar tranquilo, viver a experiência que ela vai te Tá apresentar bom. com muito, que ela vai te presentear. A vida sempre presenteia a gente. Gabriel, uma das coisas que eu aprendi é que se a gente trabalha a favor da vida, a vida trabalha a nosso favor. Então eu também fui crescendo, também tive aí, também fiz agronomia como você, também não sabia o que eu queria fazer. Vim na cidade grande para morar no IP, as pessoas aí no IP, Gabriel, eram muito curiosas comigo. Eu acho que eles pensavam que eu tinha fugido do Rio de Janeiro, que eu tinha feito alguma bobagem lá. Porque eles falavam, você vem do Rio de Janeiro para morar aqui? No Vim do IP, Rio de Janeiro para o IP e foi muito bom meu tempo do IP, eu tenho uma saudade muito grande daí. E a vida sim. vai apresentando para a gente possibilidades, repito para você e repito para quem está nos ouvindo, se eu posso dizer algo, um aprendizado que eu tive é esse. A gente trabalha a favor da vida, a vida trabalha a nosso favor, isso é lindo, a gente entra nessa sinergia com a vida e as coisas começam a fluir muito bem. Para você, eu tenho certeza que vai ser assim também. Que mais, Gabriel? Nós estamos já nos nossos últimos 3 minutos, você quer falar mais alguma coisa? Acho que era isso. Era isso? Se tu tem mais alguma coisa para me perguntar? Não, eu acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo. Eu queria já, a gente tem um minutinho para você só. Como é que está a feira nesse momento de pandemia, Gabriel? Fala um pouquinho isso para a gente. A feira continua, né? Até nós, a família Zanotto, né? A gente ficou um período sem ir, foram 4 fins de semana, logo ali que começou a quarentena em março, mas a gente acabou retornando, né? Mas a feira está acontecendo, a gente está tomando todas as medidas
seguranças necessárias, né? A gente diminuiu os box, né, que era 4 metros, agora todo mundo está com 2 metros. Tem o distanciamento entre as bancas, né? A gente está fazendo o controle de entrada de pessoas, né, para não ter muitas aglomerações. As bancas que tem muita aglomeração, a gente até tem algumas que estão usando senha, né, para não ficar aquela fila um atrás do outro, todo mundo se aglomerando, né? E os cuidados básicos, né? Álcool gel, máscara obrigatória, né? Então a gente está fazendo esse trabalho a gente continua com a feira, né? Tomando todas essas medidas necessárias, né? Porque a gente é um serviço essencial, né? Mas a gente precisa também da colaboração do consumidor, né? Para que a gente continue, né? Tá, Muito bom. E as saudável. vendas diminuíram, estão iguais, melhoraram? Como é que estão as vendas? Diminuíram bastante, mas não dá para se queixar, assim. Teve Uhum. uma diminuição, mas a gente está conseguindo cobrir os custos e ter lucro mesmo assim. Tá bem Legal. bom também. Que bom, que bom, que bom isso, é isso aí. Eu estou vendo, estou acompanhando os cuidados que as feiras de Porto Alegre têm tido, é isso aí que você falou, serviço essencial tem que se manter. O Ernesto, lá da Ecocitos, um abraço para o Ernesto, está dizendo, Gabriel, que papo bacana, continue sendo essa inspiração para nós. Olha aí, ó. O Ernesto é velho, eu conheço o Ernesto, ele é da minha idade, então Sim. você jovem sendo inspiração para os velhos, isso é bom demais. Gabriel, deixa eu de novo falar com o pessoal dos livros. Quem quiser adquirir os livros, gente, em tempo de quarentena, estou vendendo pela internet. Então, vocês deixam aí no meu Instagram, pode entrar no privado do Instagram. E quem quiser os Vozes da Agricultura Ecológica 1, Voz da Agricultura Ecológica 2, são relatos de famílias agricultoras como esses que vocês ouviram hoje do Gabriel. E aí a gente tem no total, entre os dois livros, 35 histórias bacanas como essa do Gabriel. Gabriel, um prazer ter você no livro também, hein? Bem legal. Prazer é meu por participar dessa história toda, hein? É bacana, eu tenho muito carinho por todas as agricultoras e agricultores que eu trabalhei ao longo da vida, mas sabe que eu peguei um carinho especial por aqueles que estão no livro. Parece que a gente cria uma relação assim com quem está no livro. Sim, verdade. Gabriel, é isso aí. Boa noite para você, um abraço. Manda um abraço para o teu pai, para sua tia, para os seus avós. A hora que eu chegar no IP, eu vou aí descolar um cafezinho com grosto daquele bom que tem aí. Pode vir, será muito bem-vindo. Um Laércio, abraço. Pode quero falar, Gabriel. agradecer a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Gostei bastante, estava um pouco nervoso no início, mas agora já estou bem tranquilão. Foi Muito ótimo. obrigado. Obrigado a você. Teu papo foi ótimo, as pessoas gostaram muito. Gabriel, em 15 segundos o Instagram corta a nossa... Ele só deixa a gente ficar 1 hora. Então, nosso tempo, a gente usou a hora que tínhamos. Bem bom. Então tá bom. Um abraço para você, tá, cara? Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tudo de bom. Obrigado, igualmente. Abraço. Pessoal, um abraço para todo mundo que nos ouviu. Foi um prazer. Vocês viram que conversa boa essa conversa com o Gabriel, né? Daqui a 15 dias tem outro agricultor ou agricultora conversando com a gente, ecoando as vozes da agricultura ecológica. Abraço.